a gente já sabe que o remanescente fiel no Apocalipse é identificado por duas coisas básicas. Eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E lá em Apocalipse 19:10, que faz parte, né, do bloco que estamos estudando nesta noite, Apocalipse 19:10 ajuda a compreender o texto que fala do testemunho de Jesus, ao dizer que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O espírito de profecia. Em poucas palavras, não é fácil, não será fácil, mas o que é esse espírito de profecia mencionado pelo anjo a João, ali no verso 10 de Apocalipse 19? Deixa eu dar uma resposta aqui que é importante para a gente, antes de mais nada, que é uma pergunta que nós vamos só ajudar aqui a expandir um pouco o nosso entendimento. O Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo, ou o Ruach HaNavi, que é o Espírito de Profecia, ele não se restringe à Sra. White. Não se restringe à Sra. White. Talvez nós temos um costume, e aqueles que nos acompanham, que não são adventistas, entendam o nosso costume de chamar, nós utilizamos, como eu disse antes, como Sinédoque, Ellen White, nós utilizamos essa expressão porque para nós é comum, como diz o Espírito de Profecia. Ela é comum, porque ela, embora não se restrinja a ela faz parte. Então, não deixa de ser. Não deixa de ser. Ela não é a única. O Espírito de Profecia tomou outras pessoas, os discípulos no início, os apóstolos, tomará outras pessoas de acordo com a profecia de Joel 2, e nós entendemos que o Espírito de Profecia é uma doutrina, eu vou dizer diferente, é uma promessa de Deus de que não deixaria o seu povo sem a guia no meio das aflições, das péssimas interpretações da Bíblia nos últimos dias. Se eu falei alguma coisa errada, pastor Eleazar, pastor Adriano, por favor, podem complementar também. Não, excelência, de jeito nenhum, é isso mesmo. Quando nós falamos Espírito de Profecia, nos referindo ao dom profético manifesto na pessoa de Ellen White, nós não estamos errados. Errado seria se nós disséssemos que o Espírito de Profecia é exclusivamente, como você falou, Ellen White. Fora disso não existe mais profecia, não existe profeta, não pode haver. Aí a gente estaria limitando a Bíblia e os próprios escritos de Ellen White, que fala nos últimos dias, né, haveria jovens profetizando e crianças também profetizando e tendo sonhos, revelações, enfim. Nós não restringimos, mas não deixa de ser também. Então, como essa questão daí da sinédoque, metonímia, tomar a parte pelo todo pela parte, enfim, utilizar dessa figura de linguagem para realmente aplicar a Ellen White, porque nela foi sim manifesto, nós acreditamos plenamente de que o povo de Deus precisava de uma guia profética, porque o texto é claro em dizer que esse povo teria duas marcas distintivas, que seria guardar os mandamentos de Deus. Não guarda os mandamentos de Deus, então tá fora. E tem o espírito da profecia, ou seja, tem o dom profético manifesto nessa igreja, e nós acreditamos plenamente que Ellen White, ela cumpriu também essa profecia de ter o dom profético na igreja através da pessoa dela. Deus pode levantar outras pessoas, se for a vontade dele, sim. Então, nós usamos genericamente essa expressão para aplicar aos escritos de Ellen White como espírito de profecia, visto que reconhecemos que ela foi uma pessoa usada por Deus para ser, sim, a voz profética para este tempo, para estas pessoas. O que não invalida o levantar de Deus a outras pessoas no fim da história da Terra, como já foi mencionado. Amigos, eu gosto de comparar com o ministério da profetisa Hulda, lá do Antigo Testamento. Primeiro, Deus usou mulheres também no ministério profético, isso é óbvio, né? Deus não faz acepção nesse sentido. E a profetisa Hulda nunca escreveu nada, assim, pelo menos que se saiba, né, que tenha feito parte do cânon, né? Portanto, é uma profetisa não canônica. Nós podemos comparar Ellen White como uma profetisa mais recente, né, moderna, como sendo também uma profetisa não canônica. Ela não escreveu uma segunda Bíblia, ela sequer considerava ela mesma, né, seus escritos como uma segunda Bíblia. Ela sempre exaltou a Bíblia. As doutrinas adventistas são todas fundamentadas na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Quando os pioneiros estudavam essas doutrinas, Deus concedia visões a Ellen White, confirmando aquilo que eles já haviam estudado anteriormente. Então, nenhuma doutrina nossa é criada, é desenvolvida com base nos escritos de Ellen White. Eu me tornei adventista com 18, 19 anos. Eu confesso que foi um choque quando eu ouvi adventistas dizerem que, olha, Ellen White foi uma profetisa de Deus. Eu assim, como assim? Uma profetisa no século XIX? O que eu fiz? E eu acho que foi uma atitude honesta, intelectualmente honesta. Eu fui ler os livros dela.
Eu confesso a vocês que eu estou lendo há 30 anos esses livros, acho que já li quase tudo que ela escreveu e tenho cada vez ficado mais maravilhado com o legado, o tesouro e como isso me aproxima mais de Deus e da Bíblia mesmo, da Bíblia Sagrada. Tem uma ilustração que eu acho muito útil, eu acho que está no Nisto Cremos, que é a seguinte: imagine 2 capitães de navio, ok? Capitão A, capitão B. O capitão A, quando está ali para zarpar com o seu navio por um rio, quem sabe lá no Amazonas, ele recebe as instruções, um mapa e as seguintes instruções: capitão, siga esse mapa até o trecho tal, até o trecho X aqui da viagem. Quando você chegar a esse ponto, pare o barco, que alguém vai lhe conceder aí informações adicionais para você completar a viagem. Está aqui escrito no mapa. O mapa diz que você deve aguardar mais instruções. Ok, o capitão A, ele embarca no navio, segue pelo rio e quando chega no ponto lá marcado no mapa, ele espera e de fato chega um mensageiro com mais instruções para que ele possa seguir seguro a viagem até o fim. O capitão B, ele recebe as mesmas instruções, o mesmo mapa com a indicação de que deveria esperar, mas quando chega no ponto marcado, ele diz assim: eu já tenho o mapa, eu já sei o que eu faço, eu já conheço o meu ofício, eu vou seguir viagem. Pergunto, qual desses capitães, A ou B, realmente obedeceu o mapa? Uma vez que o mapa previa a chegada de orientações adicionais. A resposta é óbvia, né? O capitão A, que parou e esperou orientações, obedeceu. E se eu lhe dissesse que a Bíblia prevê, o pastor Eleazar já citou Joel aqui, né? E há outros textos mais. Jesus, né, quando dá dons à igreja, ele concede o dom de profecia, entre outros dons. E é dito no texto de Paulo que esses dons permaneceriam até a volta de Jesus. O dom de profecia nunca foi perdido pela igreja, né? Agora, há balizas para a gente testar os espíritos, como diz João, para saber se procedem de Deus. E uma das balizas mais importantes é a lei de Deus mesmo, né? Como eu posso crer num profeta, por exemplo, que não guarda o sábado? Será que o Espírito Santo não revelou para essa pessoa esse tipo de coisa? Agora, quando tem tanta luz sobre isso? Como eu posso crer num profeta que prega coisas contrárias à Bíblia? O Espírito Santo se contradiz? Se a Bíblia fala que os mortos estão dormindo, por exemplo, um profeta vem e diz que teve uma visão do céu e do inferno. Eu vou aceitar esse profeta como bíblico, como algo procedente de Deus, né? Procedente de Deus? Não posso aceitar. A Bíblia é a régua. A Bíblia é o parâmetro. E lá em Isaías é dito que se consultarem aqueles que têm contato com os mortos, que se dizem profetas, o que temos que fazer? A lei e ao testemunho. A lei e a palavra revelada pelos profetas. Se essa mensagem de um pretenso profeta não estiver de acordo com a Bíblia, descarte-o. E eu tenho realmente estudado há muito tempo o ministério de Ellen White e percebido que ela está de acordo com a palavra de Deus. Se eu encontrasse em algum momento, algum texto dela contraditório em relação à Bíblia, eu seria o primeiro a descartar. Eu quero agora fazer mais uma indicação de leitura para vocês, algumas, 3 pelo menos. Já, se você tiver curiosidade de conhecer um pouco mais sobre o ministério dessa mulher, Ellen White, eu quero indicar para você aqui, ó, todos são da Casa Publicadora Brasileira, CPB. Ellen White, uma mulher de visão, escrito pelo neto dela, Arthur White, ok? É um livro alentado aqui, né, mas muito detalhado, é tida como uma das melhores biografias de Ellen White. Outra obra que é incrível, fantástica, recém-lançada pela CPB, na verdade é o livro mais volumoso que a CPB já lançou em sua história editorial de 120 anos, que é a Enciclopédia de Ellen White. Já vi que o pastor Eleazar tem na estante dele, né? A Enciclopédia de Ellen White, tá? São 1.564 páginas de conteúdo. Ali, pastor Sérgio já garantiu dele, né? Que obra fantástica. O que você precisa saber sobre o tempo dela, sobre o ministério de Ellen White, esse livro aqui traz. E, finalmente, esse aqui, eu acho que você não tem, porque acabou de ser lançado. Está quentinho, cheirinho de tinta ainda. Será que tem? Ellen White e seus críticos, de Francis Nichol. É uma obra muito boa. Então, assim, quem acha que... inglês. Também esse aí, Eleazar está mostrando ali, ó, Mensageiro do Senhor, né, de Herbert Douglas, uma obra muito boa. Herbert Douglas, é excelente boa. Também, muito bom. E esse aqui, ó, para quem acha que descobriu a roda, quando Ellen White fez isso, fez aquilo, né, acha que suas críticas são novas, gente, já faz mais de 100 anos, né, que temos lidado com esse assunto, e esse livro aqui traz respostas bastante claras para as principais críticas que fazem com respeito à profetisa Ellen White.
Deixa eu só... Pastor Michel, esse outro livro aqui, pode só dar um toque. Esse livro aqui, com a graça de Deus, logo teremos ele em português também. É um dos últimos a ser lançado lá do pastor Jude Lake, se chama Ellen White Sob Ataque. É um livro excelente, fenomenal, identificando os erros dos seus críticos. Excelente, com a graça de Deus, logo teremos. Eu tenho um outro chamado Ellen White, O que Não Foi Contado, que é um livro publicado pela Acias, da Editora argentina, editora Isso. adventista argentina. Exatamente. Um livro fenomenal também. Tá? Livros não faltam. Se não houvesse críticas, se não houvesse críticas ao ministério de Ellen White, eu acharia estranho, né? Porque todo profeta bíblico também foi criticado. Exato. Alguns jogados em poços de lama, um foi cerrado ao meio. Todo profeta bíblico foi invariavelmente criticado, foi perseguido. Então, é muito normal que ela também sofra esses ataques, né? Mas eu digo o seguinte, olha, se você realmente é uma pessoa intelectualmente honesta, vá à fonte, leia, pesquise. Se você perceber que não vale a pena, você não terá perdido muita coisa, você vai até conhecer um assunto interessante. Mas se você descartar algo de antemão, sem conhecer, você pode estar perdendo, jogando fora um presente de Deus tremendo, né? Orientações maravilhosas sobre saúde, psicologia, educação de filhos, teologia. Gente, uma senhora simples, humilde como ela foi, escrever mais de 100 mil páginas sobre áreas como psicologia, medicina e outras, família, teologia, realmente eu não posso atribuir a outra coisa senão inspiração divina. E diga-se de passagem, assuntos de medicina que na época ainda não eram conhecidos. Mas, exatamente. Pastor Michel, me permita só falar em 30 segundos algo que eu acho assim, relevante dentro desse contexto do dom profético. Jesus falou que haveriam falsos profetas. Dentro daquele contexto que a gente estuda em Apocalipse ali, do sinal da besta e do sinal de Deus, a gente entende o que é o sinal da besta, que não é um chip, que não é nada daquilo. A gente vai explicar isso na próxima live. Porque o sinal de Deus é um dia, então a contrafação também tem que ser um dia, e não um chip, etc. Se haverá falsos cristos no final da história da Terra, eu só tenho falso quando eu tenho o verdadeiro. Não existe a nota falsa de R$7, porque só tem o falso quando há o verdadeiro. Agora, uma coisa que precisamos salientar, já foi dito, mas não custa repetir, Ellen White não é um complemento à Bíblia, Ellen White não é uma substituição à Bíblia, Ellen White não é uma maneira diferente de ler a Bíblia, não. Ellen White é, como ela mesma diz, uma luz menor guiando a luz maior. E aí algumas pessoas até criticam, mas para que eu preciso de uma luz menor se eu tenho uma luz completa? Exatamente aquela ilustração que você deu no barco. A Bíblia ela não se propõe responder todas as questões. Por isso que em cada época Deus teve profetas para dirigir o seu povo, não é? Então, por exemplo, na Bíblia você não vai encontrar falando sobre coisas que aconteceram no século XIX, XX, coisas que são já mais para a nossa época. Você não vai encontrar tudo ali. Então não é porque não está lá que não... Na Bíblia você não vai encontrar, é proibido usar cocaína, é proibido assistir filmes de violência. Mas onde é que vai estar isso? Onde é que vai ter... É proibido... Você encontra princípios na Bíblia? Encontra, mas estas mensagens do Espírito de Profecia, ou seja, essas mensagens de Ellen White, elas são mais, diríamos, modernas, né? Para o nosso tempo, para nos guiar, para nos amparar, como aquela ilustração aí que você fez do capitão, justamente para que nós olhássemos para o todo da palavra de Deus com um guia, como alguém que poderia ali nos auxiliar a voz profética, como teve ao longo da história, né? Muito bem. Pastor Adriano, queria comentar alguma coisa? Isso. Posso dar meus 2 centavos? Claro. Então, falando sobre o Espírito de Profecia, um profeta, vocês já disseram aí uma questão teológica, mas veja, nós estamos vivendo num mundo viciado em receber revelações. Hoje, a maioria dos crentes adoram ir à igreja para receber uma revelação. Então, chega lá e Deus falou comigo, o irmão revelou que vai acontecer isso. Só que isso são situações que, quando você olha na Bíblia, você não vê os profetas fazendo esse tipo de revelação. O profeta tinha uma missão de exortação e de guiar o povo, né, não o indivíduo só, mas o povo, à palavra de Deus, à fidelidade e tal. Só que uma coisa interessante que a gente precisa ressaltar nos escritos de Ellen White é a paixão que ela tem por Jesus Cristo. Eu digo para vocês, se vocês lerem o livro O Desejado de Todas as Nações, não tem como você não se apaixonar por Jesus. É praticamente um dos únicos livros que me arranca lágrimas.
quando leio. É incrível. Então, assim, quando você lê os escritos dela, ela some das páginas e Cristo começa a aparecer de uma forma maravilhosa. Então, querido, faça o que o Evangelho diz, que nós temos que testar os profetas. Então, teste, leia os livros. Se você realmente vê algo que é contrário à Bíblia, abandone. Eu, até hoje, não encontrei. Você diz isso porque você é pastor da igreja. Não, eu estou dizendo sincero. Quando eu leio os escritos dela, eu me apaixono mais, eu me aproximo mais de Cristo. E essa é a intenção do profeta. Não é ficar revelando o futuro, dando mensaginha para você, não. É dizer, apontar o caminho que o povo deve seguir. Principalmente nos últimos dias, nessa Babilônia de crenças. Um profeta é fundamental para guiar o povo nos últimos dias.